Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esses dias eu falei sobre o Covid e a sua nova cepa, subvariante, enfim, BQ.1, e está matando. Olha o fundo musical que eu coloquei para chamar a sua atenção. Mais perto eu quero estar. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Só tem um porém. Todos nós queremos estarmos perto de Deus ou com Deus, nesse lindo céu de glória, com os nossos antepassados, o filho que foi, a filha que foi, o papai, a mamãe, o marido, a esposa, o avô, a vovó, até mesmo o colega. Mas, pare e pense comigo. Você quer ir para o céu sem antes ter vivido tudo aquilo que lhe fora designado pela espiritualidade? O Salmo 139 vai dizer que os pensamentos de Deus para cada um de nós são tão infinitos que chegam a ser comparados a cada grão de areia da praia. E são pensamentos bons, não pensamentos de mal. Então por que tem tanta gente morrendo, ora por dengue, ora por chikungunya, ora por febre amarela, ora por câncer, ora por HIV, ora por overdose, e agora pela maior coleta, pela maior ceifa que se fez, a morte fez, no Brasil e no mundo, pelo Covid, e agora pela Omicron, agora pela BQ.1. Deixa eu chamar a sua atenção. Queremos ir para o céu, sim. Está ouvindo? Senhores vereadores, deputados, queremos ir para o céu, sim. Prefeitos, governadores, presidentes. Queremos ir para o céu, senadores. Queremos ir para o céu, ministros, secretários da saúde. Queremos ir para o céu, ministros da economia. Queremos ir para o céu, congressistas, deputados estaduais, federais, direita, esquerda, centrão. Mas na hora certa de ir para o céu. Sabe por quê? Olha, nós sempre lembramos da independência do Brasil, da proclamação que disse: independência ou morte. Mas me parece que isso ficou só no jargão, nas palavras de Dom Pedro. Porque não temos independência. Nós temos mais morte do que vida. Nós temos mais submissão, escravidão, exposição à morte do que vida. Temos mais estado de domínio, de escravidão, do que independência. Não existe independência para a educação, para a saúde, para a vida, para a segurança neste país. Parece que tudo ficou apenas nas páginas da escola. Os dias marcados como feriados de independência, de república, parece que não passa de personagens de um conto, de um país, de uma terra tão distante, chamada Brasil. Não estamos vivendo a independência, não estamos vivendo a liberdade de ir e vir,
a saúde e a segurança. Por que eu estou falando isso? Aonde está o patriotismo desse povo que põe uma camisa verde e amarelo? Agora vem a Copa, aonde todos colocarão camisa verde e amarelo. Desculpa, uma tremenda perda de tempo. Torcer, gritar, gastar rios de dinheiro, comprar televisão caríssima, chamar amigos, gastar dinheiro que não tem para fazer churrascos e bebidas, e gritar e torcer para jogadores que estão ganhando um salário numa inversão de valores, enquanto um trabalhador que trabalha 24 horas, 8 horas, ganha um salário minguado. Os jogadores e atletas quase que não fazem nada a não ser fazer exercícios, com acompanhamento de médico, massagista, fisioterapeuta, professor de educação física, treinador, piscina, comida do melhor, salários de milhões na conta. Enquanto o trabalhador, o coitado, o brasileiro, aquele que mantém clubes e times com o seu mísero salário, contribuindo com o time, contribuindo com o clube, contribuindo com os jogos nos estádios, contribuindo comprando camisas caríssimas oficiais. Uma paulada só, matando 2, 3 coelhos, em plena pandemia. Perderemos o tempo em pensar num time que não está nem aí para a situação do seu país. Deus, pátria e família, independente de ser Jair Bolsonaro ou Lula, agora eu quero falar como o povo brasileiro. Camisa amarela, chapéu, cartola amarela, corneta, barulho, pessoas se agredindo no trânsito para correr, para chegar em casa para ver um jogo da Copa. Uma loucura. Gritos e gritos, barulhos e barulhos. Eu gostaria de refletir com você, você que é bolsonarista, bolsominion, você que é petista. Houve um momento na história da humanidade em que um homem jovem de 33 anos, chamado Yahushua, ou Yeshua, Yahusha aramaico, Yeshua hebraico, transliterado nas construções para o português, para o inglês, Jesus. Este homem disse um dia: quem de vocês dará a vida por uma ovelha? Quem de vocês dará a vida por uma ovelha? Jesus faz essa parábola, essa comparação entre o ser humano e uma ovelha, um animal, para destacar como aplicação, independente de ser animal ou ser humano, são todos criaturas do Pai Eterno. Quem dará a vida pelo próximo? Quem dará a vida pelo outro? Quem enfrentará trancos e barrancos, subirá morro, descerá morro? Quem atravessará rios e pontes? Quem andará longínquo, enfrentando lobos, leões, ursos, para salvar uma ovelha machucada? Quem dará a vida pela sua ovelha? Quando eu paro para pensar sobre isso, eu quero lembrar vocês que 688 milhões 886 mortes já ocorreram pela Covid-19. 688,886 mortes pela Covid-19 no Brasil. 35 milhões 9.176 casos de pessoas contaminadas desde quando começou a pandemia. Então, eu tenho visto
uma doença sociopata, um egoísmo, um calculismo, uma frieza de todos nós brasileiros, que ao invés de sairmos às ruas, não de verde e amarelo, mas de preto, de luto, de pesar pelas vidas, pelos irmãos, pelos patrícios, pelos brasileiros e brasileiras que foram embora, vítimas da Covid, vítimas muito mais do sistema corrupto, podre, político, por interesses escusos, por grana, por milhões, por dinheiro, por poder. Essas pessoas foram embora. E agora, nós estamos vendo milhões de pessoas irem às ruas protestar, parar o país, parar estradas, parar trabalhadores, financiar caminhoneiros a ficar, proibir caminhoneiros, cometer vários crimes. Por causa de um ser humano, de uma ovelha que tem muito valor, que morreu pela Covid-19? Não. Parar o país para pedir maior salário? Não. Parar o país para pedir melhor saúde? Parar o país para pedir a queda no preço altíssimo dos planos de saúde, em especial quando se trata de idosos? Não. Parar o país para pedir uma melhor aposentadoria? Não. Parar o país para pedir a punição de médicos corruptos do INSS, de peritos, que às vezes a pessoa não tem braço nem perna, mas está apto para trabalhar. Parar o país para diminuir as taxas altíssimas das manutenções de conta corrente, conta poupança? Não. Parar o país para baixar a gasolina, o combustível, o bujão de gás, a energia, uma Enel da vida aqui em São Paulo que rouba o povo na cara dura. Parar o país para baixar o preço da água da Sabesp? Não. Parar o país para lutar contra o tráfico de drogas? Não. Parar o país para refletir e dar uma solução para a Cracolândia, os doentes nos centros das grandes cidades? Não. Parar o país para acabar com as moradias de rua? A questão da habitação? Não. Parar o país em prol de um melhor atendimento no SUS, nos hospitais públicos? Não. Parar o país para brecar um pouco a instauração, a chegada de convênios de hospitais públicos, como está no Hospital das Clínicas e em outros hospitais, jogando de lado a população pobre? Não. Parar o país para evitar a venda das estatais? Não. Parar o país para acabar com a criminalidade nas esquinas? Parar o país para acabar com a deficiência do ensino público e estadual? Parar o país para salvar a nós mesmos? Não. Parar o país em prol de um povo de milhões de filhos que ficaram órfãos, pais que ficaram órfãos de filhos, filhos que ficaram órfãos de pais, esposas que ficaram viúvos e viúvas, casas que não têm mais o avô e a avó. Parar o país para pensar na estatística e nos números de milhões e milhares que estão debaixo da terra, nos cemitérios do Brasil. Não, ninguém para o país. Nunca ninguém parou o país para protestar, para questionar o porquê que agricultores e fazendeiros vendem comida em dólar mais barato para os gringos, para o exterior, e vendem arroz, feijão, óleo, farinha, trigo, tudo caro para o próprio povo brasileiro. Ninguém parou para pensar sobre isso? Bolsominions e bolsonaristas? Vocês param, agridem,
matam, decapitam as pessoas em prol de um homem. Este homem é Messias, é Jesus. O que esse homem fez para esse país? O que os homens fizeram para este país? Nada, absolutamente nada, a não ser roubar, colúrio, parceria. Roubar e nada. Até quando seremos manipulados por mídia? Até quando seremos Walking Dead, zumbis, manipulados pela mídia suja e corrupta, manipulados por jornais e revistas, manipulados por apresentadores, por diretores, por atores, manipulados por uma elite bilionária nesse país, que não está nem aí com quem morreu ou deixou de morrer. O interesse é grana, poder e dinheiro. Existe um jargão, um bordão, daquela história dos 3 mosqueteiros, que diz: um por todos e todos por um. Você sabia que, junto com Maurício de Souza, a Controladoria Geral da União, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, criou, esse programa UPT, um por todos, todos por um, para despertar nos estudantes o senso de ética e cidadania, de participação e de responsabilidade dentro da escola como núcleo principal. Mas me parece que isso também ficou para inglês ver, só para preencher cartilha. Controladoria Geral da União, para ensinar os jovens a terem responsabilidade, ter ética e priorizar o sagrado templo do saber, que é a escola. Mas me parece que isso é mais uma história para boi dormir. Um por todos e todos por um, lá nos 3 mosqueteiros. Mas parece que o Brasil de hoje é cada um por si, e dane-se o outro, dane-se o pobre. Cada um por si, em nome de um ideal, em nome de uma política, em nome de um ditador, em nome de um genocida, em nome de um corrupto, de um ladrão, em nome de um partido, em nome disso, em nome daquilo. Rompe-se laços afetivos entre pai e filho, rompe-se laços de amizade fraternos entre colegas e amigos de infância, porque um vai defender Lula, o outro vai defender Bolsonaro, um vai defender PT, o outro vai defender o PL, mas ninguém defende o ser humano, a vida, as minorias, o sofrimento e toda a situação em que estamos vivendo neste país. Deus, pátria e família, ordem e progresso, independência ou morte. Não temos independência, temos mais mortes. Gostaria que esse povo que sai nas ruas, nas BRs, em frente aos quartéis generais, aí os quartéis do Exército, Comando do Sul, Comando do Sudeste, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em todo o país, fizesse todo esse esforço e sacrifício em prol do povo brasileiro, nos momentos em que o povo brasileiro mais precisou, como está precisando agora. Por que não fizeram isso quando faltou cilindro de oxigênio? Por que não fizeram isso quando faltou maca? Por que não fizeram isso quando faltou lugar para hospital de campanha? Por que não fizeram isso quando o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tirou o direito do idoso de ir e vir, o bilhete especial do idoso? Por que não fizeram isso quando o João Dória quis colocar ração humana para as crianças nas escolas? Por que não fizeram isso quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele votou contra os direitos da empregada doméstica, quando ele declarou que não gostava de pobre? Por que não fizeram isso lá atrás, quando o PT, no governo da Dilma Rousseff, junto com o Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, investiu bilhões na construção de estádios de futebol,
quando muitas crianças precisavam de hospitais, crianças especiais? Por que não fizeram isso quando o presidente Bolsonaro, há pouco tempo, vetou, tirou o remédio, não é, das farmácias populares, remédios de alto custo? Por que não fizeram isso? Porque, na verdade, você não é e não está no espírito, no sangue, na veia, na dor do povo brasileiro. Você não é brasileiro. Você não é patriota. Você é um doido, uma cabeça vazia, uma mente vazia, que não percebe a situação de dor, de clamor, de suplício, de sofrimento do povo brasileiro. Copa do Mundo, Globo, festa, bebida, churrasco. Você perdeu o senso, a sensibilidade, você perdeu o choro, o luto. O que foi o seu parente, o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu filho, o seu colega? O que foi eles para você na sua vida? Um nada? Um lixo? Uma barata? Um rato que se mata? Hã? Está na hora de rever os conceitos, os pensamentos, princípios e valores. Está na hora, como diz a Bíblia, chorar com os que choram. Está na hora de lutar pela verdadeira causa desse país. Vox Populi, a voz do povo é a voz de Deus. Que Deus é esse? Que povo é esse? Vamos parar e pensar um pouco sobre isso. Deus abençoe a todos. Temos motivos o suficiente para ir para as ruas, para protestar, não para agredir, para quebrar patrimônio, metrô, carro, fechar as ruas, impedir o direito de ir e vir das pessoas. Não. Não ir para as ruas conclamar e querer forçar que um homem continue no poder. Não. Temos que ir para as ruas. Forçar, sim, com ordem e decência, de acordo com a lei. Lutar pelos direitos da criança, do idoso, de todos nós, para mudar este país. Aí sim. Muito bom dia. Vou repetir. 688.886 mortos no Brasil. 35.009.176 casos de Covid. Estamos prestes a fazer tudo isso. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Senado, Congresso, prefeitos, governadores, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, aonde os senhores estavam? Sabendo como está no Japão e na China, já em pandemia, em lockdown, um cuidado extremo, uma vigilância, um protocolo para as pessoas não morrerem mais de Covid. Mesmo nessa onda que chegou agora, nessa cepa BQ.1. 60% dos hospitais já sobrecarregados. Aonde os senhores estavam e o que os senhores estavam fazendo esse tempo todo? Preocupados com briguinhas, com guerrinhas, com debatezinhos infrutíferos, infantis, pífios, idiotas na televisão. Preocupados em gastar subsídio para campanhas eleitoreiras de 4 bilhões. Preocupados com seus egos, vaidades, cargos, famílias, investimentos, desvios de dinheiro, corrupção. Mas não estavam preocupados. Não alertaram o povo mais uma vez. Os médicos famosos, não é? Aonde estavam os médicos famosos? Hein? Do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, envolvidos com política. Cadê os senhores? Cadê aquele médico que aparece lá na Globo, no Fantástico, falando sobre o Covid, que disse que a Covid era uma gripezinha? Cadê o doutor que apareceu várias vezes falando sobre o Covid? Não é? Aonde os senhores estavam quando milhões de bolsominions resolveram ir para a rua, nos conchavos no WhatsApp, com os seus assessores, com o filho do senhor? Aonde estava o senhor quando petistas iam para a rua e se aglomeravam? Campanhas eleitoreiras, sabendo que não podia aglomerar de novo, porque o Covid está matando, está lascando todo mundo de novo. Falsa modéstia, hipocrisia, safadeza, maldade, perversidade. Um por todos, todos por um? Não.
eu por mim mesmo, o resto que se dane. Esse é o Brasil de hoje. É o Brasil que nós temos. Fica a dica, se cuida, máscara, álcool gel, luva, se possível, óculos. Coloca um óculos aí, um Ray-Ban, ou um óculos 100 grau, já que você gosta de bancar o intelectual, proteja suas vistas, porque isso aqui é uma mucosa aberta, explícita, exposta, espirros dentro de ônibus. Aonde estão os prefeitos, o pessoal do metrô, da CPTM, que não começa a controlar a quantidade de passageiros para entrar e para sair? Aonde está? Vai deixar o povo nesse holocausto, genocídio de novo, nessa alta contaminação, aglomeração, todo mundo apertado? Aonde está a coordenação da SP Trans? Você pega a Zona Leste ali, nesses bairros aí, não é? Tatuapé, Belém, Belenzinho, e vai indo em diante. Os caras, os fiscais das linhas de ônibus empurrando as pessoas como gado, como sardinha ali, para quem vai subir para Anália Franco, os micro-ônibus, sabe? Os ônibus, jogando o povo como se jogasse. Não vou nem falar o termo, que é muito feio. Dentro de um carro para genocídio. Todo mundo se contaminando, espirrando. Cadê os prefeitos? Os governadores que não decretam logo o uso obrigatório da máscara dentro dos transportes públicos? Estão esperando o quê? Hein? Cambada de assassinos, genocidas, calculistas frios, sociopatas, amantes do dinheiro, representantes de Satanás e do seu inferno, como diz a mitologia. O Brasil precisa de socorro. O povo brasileiro precisa de socorro urgente. Esse povo brasileiro precisa de intervenção internacional urgente. Do jeito que está, essa bandalheira não vai acabar nunca. E vamos continuar chorando, em luto, enterrando quem não deveria morrer. Quer ir para o céu? Eu também quero, mas na hora certa. Pense sobre isso. Deus os abençoe. Até a próxima. Obrigado por vocês estarem se inscrevendo no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Compartilhe o máximo que você puder, se você gostar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.